Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal a crescer, nossos colegas, futuros concurseiros aí também, tá bom? Tá encontrando material para estar concluindo seus estudos, tá auxiliando, porque afinal de contas, pessoal, conquista sem contribuição não tem significado, então cada coisinha que a gente aprende, a gente tem que realmente estar compartilhando aí com os nossos colegas, tá? Então, pessoal, antes de mais nada, né, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui, ó, eu tô meio estranho aqui, ó, barba feita aqui, o pescoço cortado e cabelo espetado igual a cebolinha e o olho vermelho, gente. Eu tô aproveitando essa pandemia para estudar de madrugada, preparar material de madrugada que é mais tranquilo. Então, durmo de dia quando chega de noite, né? Estudo à noite, quando chega de dia eu durmo. Acordei agora há pouco, agora são 9h10 da noite. E por isso que eu tô com o olho vermelho, assim, tomei um banho lá, acho que caiu o shampoo, por isso que eu tô com o olho vermelho, mas o importante é que os estudos não podem parar, pessoal, tá? Então, nós vamos tratar hoje aqui, pessoal, vamos começar o nosso estudo, vai ser um estudo bem longo, né? Essa parte de legislação é bem longa, realmente rende aí várias aulas. Eu não costumo fazer aula com mais de 30 minutos porque acaba ficando cansativo, né? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre ensino fundamental de 9 anos. Orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Então, pessoal, em 2006, mais ou menos assim, começou essa implantação, não, na verdade, em 2007, né, que entrou. 2006 foi os anos iniciais. Em 2007, pessoal, começou realmente a inclusão da criança de 6 anos e o ciclo fundamental de 9 anos, que era de 8 anos antigamente, aí foi mudado para 9 anos e inseriu aí a criança de 6 anos já no ensino fundamental. Tá? Então, assim, é um texto de 2007 que fala sobre orientações, como caiu no concurso aqui, é legal falar porque realmente é uma coisa importante, tá? Mesmo que você fale assim, pô, mas 13 anos depois ainda tem que falar disso. Bom, caiu no concurso, é importante, então a gente vai estar compartilhando aí, vou estar aprendendo junto com vocês também, bom? Vou estar, né, aprendendo, senão fala, tá, aqui vocês já falam assim, ixi Maria, esse aí não sabe nada. Vamos lá. Pessoal, apresentação. Com a aprovação da lei 11.274 de 2006, ocorrerá, né, na verdade ocorreu, né, a inclusão de um número maior de crianças no sistema educacional brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos setores populares. Uma vez que as crianças de 6 anos das classes média e alta, elas já se encontravam, né, majoritariamente ali, incorporadas ao sistema de ensino. Na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental. Então, assim, pessoal, o pessoal começou a perceber que as crianças de classe média, classe alta, quase em sua totalidade, elas já frequentavam a escola e algumas delas já eram até inseridas aí na primeira série, antigamente, né? Porque eram os famosos alunos precoces ali que tinham. Mas não é que eram alunos precoces, eles eram estimulados, eles tinham estímulo da família, a ajuda da família, né? Estimulados pela sociedade ali, a estrutura familiar, a estrutura social que eles viviam, eles tinham realmente uma aprendizagem maior, um desenvolvimento muito mais rápido que uma criança de baixa renda, ali, uma criança da classe média baixa. E aí o governo, pessoal, começou a perceber que falou, meu, peraí, o mesmo direito tem o rico, tem o pobre, então vamos começar, né, trabalhar aí com as pessoas de classe média baixa, garantir que essa criança de 6 anos da classe média baixa também tem acesso ao ensino fundamental, porque é importante quando ela tem um acesso maior na escola mais cedo, né, ao ensino fundamental, isso vai ajudá-la, né, vai... Puxa, esqueci a palavra aqui, deve estar escrito aqui mais para frente aqui. Puxa, esqueci aqui. A criança desenvolvia muito melhor, ajudava ela, auxiliava ela nos anos seguintes. Então aí foi conversado, foi, né, estudado bastante coisa, aí foi aprovada essa lei, onde a partir do ano de 2007 foi consolidado ali os anos, o ensino fundamental de 9 anos, tá bom? Entrando ali a criança, então, com 6 anos de idade. Outro fator importante, pessoal, deve-se aos resultados de estudos demonstrarem que quando as crianças ingressam na instituição escolar antes dos 7 anos, elas apresentam, em sua maioria, resultados superiores em relação àquelas que ingressam somente aos 7 anos. Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu sempre preguei na minha carreira como professor, minha carreira docente, pessoal. A criança, quanto mais cedo ela entra na escola, melhor é o desenvolvimento dela. Muitas vezes o pai e a mãe trabalham e fala assim, eu deixo com a minha mãe, deixo com a minha sogra, né? Vai lá deixar com a vovó, com a titia, com a cunhada, com o cachorro.
E, gente, aí ele acha que assim, tá sendo mais bem cuidado, porque lá na escola tem muita criança, é perigoso. Gente, a criança que ela é colocada na escola, na creche, dos 0 anos, 1 ano, 2 anos, quanto mais cedo ela entra na escola, melhor é o desenvolvimento dela. Tá? Então, uma criança que ela é criada com vó, por exemplo, pelo amor de Deus, quando ela cai na escola ali, gente, é um pesadelo na vida da gente. Não é que a gente discrimina a criança, é uma criança que ela está acostumada a ser o centro das atenções, ela está acostumada ali que as vontades dela são leis, são regras. Então quando ela cai na escola, que ela vê que tem um monte de criança, que ela é só mais uma ali, ela dá muito trabalho. Porque não, ela chora, ela quer ir para casa, ela esperneia, ela vira cadeira, ela vira carteira, vira mesa, vira o professor do avesso. Por quê? Porque ela acha que o mundo deve um favor a ela. Então, assim, quanto mais cedo a criança entra na escola, ela percebe que ela faz parte de um todo, que ela faz parte de uma sociedade, de um grupo, e que não, as vontades dela não são lei. Ela faz parte de um grupo e que o direito dela é o mesmo de qualquer outra criança. Então, o desenvolvimento social, cognitivo da criança, a formação da sua personalidade, gente, tudo isso é muito mais contribuído, aí é muito mais, como chama? Qualitativo em relação a uma criança que fica ali fica em casa, sendo ali observado, cuidado por uma babá, por uma avó que só mima e às vezes faz tudo que a criança quer, porque é a única criança que tem ali, e eles acham que a criança tipo assim, é um deus, né? Tem que fazer tudo que a criança quer. Não. Então, assim, esse ensino de 9 anos, pessoal, ele acabou privilegiando as crianças, auxiliando demais, contribuindo, achei a palavra que eu queria. Ele acaba contribuindo muito com o desenvolvimento da criança em relação àquela que entra na escola aos 7 anos de idade. Tem muita criança que não passa pela antiga, né, conhecida aí como pré-escola, que hoje é o estágio 1 e 2, corresponde aí ao final da educação infantil. Né? Começa na creche, termina ali no estágio 1 e 2. Gente, tem pais que, por exemplo, não colocavam. Ele metia a criança lá com 7 anos na escola. Que esse prézinho não faz nada, só faz bolinha e fica pintando e brincando no parquinho. Gente, era o desenvolvimento social da criança. E tinha assim, viu? A gente estudava lá, fazia muita lição. Mas, mesmo que não fizesse, só a interação social da criança, o desenvolvimento social dela, isso aí já contribui bastante. Agora, você pegava uma criança de 7 anos, gente, que nunca teve contato numa escola, as crianças já estavam ali mais ou menos pré-alfabetizadas, estava aquela coisa assim, já conhecia, né, já tinha coordenação motora, tinha todo aquele social e tal. Aí cai uma criança lá que não tem contato com ninguém. O professor, ele ia trabalhar com a alfabetização na primeira série, né, antigamente era a primeira série. Meu, tinha uma criança ali que não sabia nem socializar, não sabia segurar um lápis. Então isso dificultava muito o trabalho. Tá, então tudo isso aí, pessoal, o ciclo de 9 anos aí veio auxiliar muito. Agora, não é só a questão do ciclo de 9 anos da educação fundamental. Também tem a questão da educação infantil, pessoal, que hoje é obrigatória, faz parte da educação básica. Criança com 4 anos de idade, ela é obrigada a estar na escola, obrigatoriamente, é um direito dela, ela tem que estar lá. Por quê, pessoal? Porque a interação social, pessoal, o lúdico, o brincar é muito importante para o desenvolvimento da criança, para o preparo dela para o ensino fundamental, para que ela não tenha que passar por todo esse processo quando chegar na hora da alfabetização, tá bom? Então, tá aí explicada aí a necessidade desse ciclo de 9 anos. Não é assim, tipo, vem um governo, põe, tem outro governo, tira, vem outro governo, aumenta. Não é isso, gente. É tudo um estudo ali de profissionais percebendo a necessidade realmente desse aumento aí de 1 ano na educação fundamental. E também da educação básica, incluir a educação infantil, ter toda essa socialização antes da alfabetização. Para o ensino fundamental de 9 anos, seja assumido como direito... desculpa, vamos lá. Eu comecei a ler fora de contexto. Para que o ensino fundamental de 9 anos seja assumido como direito subjetivo, o que é um direito subjetivo, pessoal? Que ele tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, a família pode ir lá no Ministério Público e requerer o seu direito e falar, a escola não está cumprindo aquilo, a Secretaria da Educação não está cumprindo. Tá bom? Então, subjetivo é assim, gente, tem que ser cumprido. Qualquer custo. É igual o salário do servidor público, né? Hoje, o salário do servidor público, ele é subjetivo, né? Seja a prefeitura, seja município, seja o estado, seja a União. Gente, nem que tenha que vender até as praças da cidade, mas o salário do servidor público, ele tem que ser pago ali na data certinho, tá? Não pode ter esse atraso aí. Se eu não me engano, eu não quero falar besteira, mas se eu não me engano, até sob pena de prisão, né, do gestor responsável lá, seja o prefeito, o governador, tá? Então não pode. Então hoje, por exemplo, salário, porque não era, gente, tá? Teve muitas situações aí, muitas redes
prefeituras e estados aí que atrasavam o salário do servidor público 4, 5 meses, né? Não pode atrasar não, de jeito nenhum, tá? O salário do servidor tem que cair ali, ó, na lata. Tá? Então é subjetivo. O subjetivo é uma coisa que tem que ser cumprida à risca, tá? E para que o ensino fundamental de 9 anos ele seja assumido como um direito público subjetivo, né, e, portanto, ali objeto do recenseamento e chamada escolar pública. O que é recenseamento, pessoal? É aquele levantamento de dados, né, das crianças que estão na escola, tal. Então, para que seja realmente incluído ali no recenseamento, na chamada escolar pública, gente, conforme a Lei 9.394 da LDB de 96, no artigo 5º, é necessário, pessoal, nesse momento de implantação, isso aí em 2007, foi necessário, né, considerar a organização federativa e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino estadual, municipal e federal. Então todo mundo ali teve que trabalhar junto, em conjunto ali, para que realmente fosse consolidado, fosse concretizado esse projeto aí maravilhoso do ensino de 9 anos. Tá? Deve-se observar também como condição para a matrícula das crianças de 6 anos de idade, tá, no ensino fundamental, o que, gente? Obrigatoriamente, a criança, para ela ser matriculada no ensino fundamental, ela tem que ter 6 anos completos ou completar no início do ano letivo, tá bom? Você não pode chegar lá, uma criança de 5 anos vai fazer 6 anos em novembro, você botar ela, não. Uma criança de 5 anos também, ela não vai ter maturidade para lidar com aquele tipo de trabalho. Tá? Por exemplo, minha filha, quando ela foi entrar na escola, como ela faz aniversário em abril, ela ia ficar adiantada 6 meses na escola, ou se a gente mantivesse ela mais um ano no estágio 2, ela ia ficar atrasada 6 meses. E minha esposa e eu, nós dois, como professores, a gente optou por deixá-la mais um ano no estágio 2. Por quê? Ah, mas atrasou a menina. Meu, o que adianta eu colocar uma criança 6 meses adiantada na escola? Tá? Ela poderia ter ido para o primeiro ano. Só que todo ano, você concorda que é uma criança que está adiantada 6 meses, ela não tem a mesma maturidade que as demais? Ela ainda está naquele processo evolutivo em relação àquele ano? Então, todos os anos, a minha filha estaria atrasada em relação aos outros, e na questão de maturação. Ah, mas será que Não, será? Eu não podia trabalhar com será. É minha filha, é a educação dela. É a aprendizagem dela. Então, assim, todos os anos minha filha teria dificuldade na escola. Por quê? Porque ela estaria lidando com um desafio ali maior do que talvez a maturidade dela naquele momento. Agora, por exemplo, ela está aqui, a maioria das crianças da idade dela está um ano na frente. Só que você vê, por exemplo, ela tem essa maturação, né, todos os anos. Por quê? Ela tem uma vantagem em relação às outras crianças. Porque como ela está ali, ela é um pouquinho mais velha que os demais, pouca coisa, né, meses ali mais velha que as demais crianças, ela tem ali aquela facilidade em realizar uma atividade, em compreender melhor a matéria. Aí eu falo para vocês, qual que é a vantagem de eu ter pulado ela e colocado ela 6 meses adiantada? Para quê? Para entrar na faculdade com 17 anos, gente? Não tem vantagem nenhuma, tá? Então minha esposa e eu, a gente só ia prejudicar a aprendizagem dela todos os anos aí, em nome do quê? De adiantar 6 meses na vida dela. Então, nós optamos ali, ela acabou fazendo o estágio 2 duas vezes, e entrou ali um pouquinho atrasada na escola, não atrasado um ano, mas meses, né? Atrasado na escola, mas isso aí garantiu que ela é uma maturação, onde ela acaba tendo facilidade com o estudo, tá bom? Então não vai prejudicar em nada, vai entrar com 18 anos do mesmo jeito na faculdade, né? 18 anos e 4 meses, 6 meses, não sei. Vai entrar com 18 anos da mesma forma na faculdade, se ela assim, né? Esperamos aí que já emende direto, encontre a sua vocação e vá fazer uma faculdade de acordo com o gosto dela. Mas assim, já vai entrar do mesmo jeito, gente. Vai se formar e, né, nós temos aí uma pessoa que tem uma formação integral, uma formação completa, né? Não tem uma formação meia boca, por quê? Porque todo ano ela ficou empurrando aí, tendo dificuldade, muitas vezes até de repente entrando aí em recuperação, por não ter maturidade para lidar com determinada matéria, né? Inclusive matemática, ela acaba tendo um pouco de dificuldade aí, teve uns anos aí que teve dificuldade. E se ela tivesse um ano na frente? Aí que não ia sair nada mesmo, você concorda? Então, é necessário que a criança tenha 6 anos completos aí, ou a completar no início do ano letivo, para que ela tenha também aquela maturação para lidar com aquele aprendizado que é bem diferente aí da educação infantil, tá?
Ressalta-se, pessoal, que o ingresso dessas crianças no ensino fundamental não pode constituir uma medida meramente administrativa, tá? É preciso atenção ao processo de desenvolvimento e aprendizagem delas, tá? O que implica conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. Então, assim, pessoal, quando a gente fala assim, vamos colocar a criança de 6 anos no ensino fundamental, isso aí não é só para cumprir tabela, lá cumprir lei, não. Você precisa respeitar, pessoal, esse processo de desenvolvimento. Foi o que eu acabei de falar, né? Eu usei aí minha filha de exemplo. Tá? O processo de desenvolvimento da criança, que é o que? A maturidade dela, tá? Ver a vida social que ela tem, a estrutura familiar, a estrutura social que ela tem fora da escola, para também trabalhar a partir disso. Você não pode chegar lá e engessar um conteúdo e falar assim, agora falou que com 6 anos eu posso alfabetizar, tacar o pau na criança lá. Não, pessoal, vamos trabalhar aí. Tem uma videoaula que eu não me lembro o título agora, foi uma das últimas que eu fiz. Eu acho que foi essa daí que falava inclusive sobre a questão do ensino de 9 anos também, que deu umas 8 aulas. Dá uma olhada no canal, foi uma das... acho que o último tema que eu trabalhei e gerou aí umas 8 aulas. Então, assim, pessoal, você vai trabalhar com que forma? Foi sobre leitura e escrita, né? O ensino de 9 anos é a leitura e a escrita. Para criança de 6 anos. Então, assim, pessoal, você vai trabalhar com leitura, com escrita, sempre assim, com leitura de textos, procurar trabalhar eles vão aprender sobre as sílabas, tá tudo muito gradativo. Você também não vai catar uma criança de 6 anos e dar um texto lá e falar, faz aí a compreensão do texto. Gente, tá? Então você precisa aprender também, respeitar essa maturação da criança, esse tempo de desenvolvimento dela, a faixa etária, né? A estrutura social, psicológica e cognitiva também da criança, né? Às vezes a criança ela não tem aquela maturidade ainda para pegar um lápis ali, ter um domínio ali da escrita, tá bom? Tudo isso precisa ser respeitado. Nós vamos fazer aqui, esse aqui, pessoal, que eu estava falando até agora, é uma breve apresentação do projeto, tá? Agora a gente vai lidar aqui com a introdução, que a introdução ela vai aprofundar um pouquinho mais o que vai ser realmente trabalhado. A implantação de uma política de ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos de duração, ele exigiu aí, pessoal, um tratamento político, administrativo e pedagógico, tá? Político, pessoal, referente ao que é a sociedade, né? A interação da criança com o meio social ao qual ela está inserido, tá? Tratamento administrativo, garantir o quê, pessoal? O acesso e permanência da criança na escola, tá bom? E pedagógico, uma aprendizagem de ensino significativa, com qualidade. Então, tá, essa mudança do fundamental de 8 para 9 anos, ela exigiu um tratamento político, administrativo e pedagógico, uma vez que o objetivo de um maior número de anos no ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças, além de um tempo mais longo, maiores oportunidades de aprendizagem, tá bom? Então você não podia só aumentar o tempo da criança na escola, o tempo da criança, o tempo de duração do ciclo de aprendizagem dela, mas você também garantir, através dessa forma, uma maior oportunidade de aprendizagem, né? Garantir que a criança ali, ela pudesse aprender mais e de melhor forma também. Ressalta-se também, pessoal, que a aprendizagem ela não depende apenas do aumento do tempo de permanência na escola, como eu acabei de falar, mas também, gente, do emprego mais eficaz desse tempo, tá? Associação de ambos ali, né? Você pegar ali, trabalhar em parceria com o aumento do tempo e também o emprego mais eficaz, né? Das matérias, do conteúdo trabalhado, tá? Pessoal, a associação dessas duas coisas, né, vamos dizer assim, para não ficar procurando palavra, a associação desses dois pontos aqui, ela pode contribuir aí significativamente para que os estudantes aprendam mais de maneira mais prazerosa. Então foi necessário, pessoal, fazer ali uma mudança na educação também, né? Você vai trabalhar com 9 anos, você não pode pegar e simplesmente descer um ano cada vez mais, quando chegar lá no 9º ano ele vai aprender coisa de faculdade, daqui a pouco, né? Não, pessoal, precisou ser revisto isso, porque eram crianças menores, então como que a gente vai trabalhar a alfabetização? Vamos procurar trabalhar de uma forma mais prática, através de jogos, brincadeiras, contos, de histórias, né? E então precisou realmente ser feita aí até uma articulação. Então você trabalhar, esse parágrafo aqui, ele fala sobre trabalhar o aumento do tempo junto com o emprego mais eficaz desse tempo. Então assim, não é simplesmente aumentar o tempo da criança na escola e simplesmente
continuar os mesmos conteúdos lá. Não, ele tinha que realmente trabalhar de uma melhor forma, que a criança ela aprendesse mais coisas, mas de uma maneira mais prazerosa para ela, uma maneira mais agradável, não simplesmente ficar sentada atrás de uma carteira copiando coisas da lousa. A ampliação do ensino fundamental, pessoal, ela demanda ainda providências para o atendimento das necessidades, né, de recursos humanos. Então, assim, professores, gestores, demais profissionais da educação, né, para lhes assegurar, entre outras condições, uma política de formação continuada em serviço, né, o direito ao tempo para o planejamento da prática pedagógica, assim como melhorias em suas carreiras. Essa questão do planejamento da prática pedagógica foi entrado o quê? Na hora atividade. Aqui em Guarulhos chama hora atividade, no estado chama TPC e por aí vai, né? Cada um tem um nome. Mas é aquela reunião diária de uma hora, aquele encontro ali entre os professores para debater as coisas a respeito do trabalho escolar, tá bom? E as melhorias na carreira. E quando fala em melhoria na carreira, não é só salário, né, pessoal? É realmente uma formação continuada, que o professor realmente ele vai se evoluindo, ele vai se aprimorando ali de acordo com as transformações que a educação vai sofrendo. Além disso, pessoal, os espaços educativos, materiais didáticos, mobiliário, os equipamentos, eles precisam ser repensados, né, para atender as crianças com essa nova faixa etária do ensino fundamental. Então, assim, fundamental era aquela carteira mais alta, né, e os materiais didáticos era uma coisa mais focada ali, porque eram crianças de 7, muitos já faziam até 8 anos no primeiro semestre, e tudo isso precisou ser pensado, né, mobiliário, colocar as carteiras mais baixinhas, de vez em quando ali trabalhar com eles em formato de grupo, também com aquela coisa da socialização. Gente, equipamentos, materiais didáticos, mobiliário, tudo precisou ser repensado com esse ciclo de 9 anos, tá? A educação infantil, pessoal, ela não tem como propósito, por exemplo, preparar as crianças para o ensino fundamental, tá? Isso aqui é um erro que eu cometi muito na minha carreira, tá? Que eu sempre falei assim, que a função do estágio 1 é preparar para o estágio 2, a função do estágio 2 é preparar para o primeiro ano. E isso aqui, pessoal, foi uma coisa que eu custei aí para entender realmente, não tenho vergonha de falar, porque nós estamos aqui realmente para aprender, né? Eu custei entender essa situação aqui. A educação infantil, pessoal, ela não tem como propósito preparar ninguém para o fundamental, tá? São duas aí modalidades distintas, tá? Com objetivos próprios, tá? A educação infantil, ela vai trabalhar com interação social, com cognitivo, vai trabalhar ali com realmente a socialização da criança com o meio escolar, tudo, e o fundamental vai trabalhar com a parte de alfabetização. Então são duas modalidades diferentes ali, uma não tá para preparar nada para outra, tá? Ajuda pra caramba, né? Porque a criança tendo todo aquele social, quando ela cai no fundamental lá, a criança deslancha. Mas ajuda, mas não significa que prepara ninguém pro fundamental, não, tá? Não tem essa função. Nesse sentido, trata-se de construirmos uma proposta pedagógica coerente com as especificidades da segunda infância, que atenda também às necessidades de desenvolvimento da adolescência. Então, assim, pessoal, foi necessário aí, né, construir uma proposta pedagógica coerente com as especificidades da segunda infância. O que era essa segunda infância, pessoal? Essa mudança realmente aí dos 6 anos do infantil para o fundamental, tá? Então precisou construir uma proposta pedagógica nova aí que realmente conseguisse atender essas crianças não mais como infantil, mas como fundamental, mas sem trabalhar aquele conteúdo do fundamental que era trabalhado com crianças mais velhas, tá? Então realmente tudo precisou aí ser repensado, tá? Significa também, pessoal, uma possibilidade de qualificação do ensino e da aprendizagem, da alfabetização e do letramento, pois a criança terá mais tempo para se apropriar desses conteúdos, né? Então, aí, isso aí gerou o quê? Naquela aula que eu falei sobre leitura e escrita, foi uma aula bem longa aí, pessoal, mas vale muito a pena realmente, foi muito explorado isso aqui. Tá? A criança ela tem um tempo maior, então assim, você pega, por exemplo, primeiro, segundo ano ali para trabalhar a alfabetização, quando chega no terceiro, quarto ano, a criança já está bem encaminhada. Quando você tinha ali o ciclo de 8 anos, você tinha de primeira a quarta série, né? Eram 4 anos ali, sendo que a primeira série era para alfabetização e as demais, pessoal, eram realmente os conteúdos ali mais avançados. E muitas crianças iam deficientes, né, para a segunda, terceira série, outras até na época até repetiam de ano. E isso acontecia por quê? Porque a criança não se apropriava do saber, né? As crianças, ou ela era autodidata, ou então ela era reprovada, porque os professores não tinham aquela coisa assim de fazer a criança entender.
Ele explicava, corrigia, dava prova e era aquilo ali, né? Ou colava, ou aprendia, ou colava, ou repetia. Então, esse ciclo de 9 anos, ele permitiu aí o primeiro, o segundo, até o terceiro ano aí, uma alfabetização, pessoal, para que a criança realmente vá se apropriando disso, para quando chegar no quarto, quinto ano, a criança realmente esteja pronta aí para os conteúdos mais sólidos, né? É como você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bobinho aqui, ó. Se pegar, por exemplo, um bebê, né? Quando o bebezinho nasce, ele vai mamar no peito da mãe, aquele leitinho materno ali. Depois você vai complementar com um leite lá, fazer uma propaganda aqui agora, ó, o Ninho ou o NAN, né? Que são leites ali já com um pouco mais de vitaminas para a criança. E depois ali criança cresceu mais um pouquinho, você vai botar ali uma colherinha de Nescau, de Toddy, né? Todo mundo fazendo propaganda, todo mundo aí deveria, né? Me pagar para fazer as propagandas. E aí você vai aumentando ali, coloca um chocolatinho no leite da criança, depois você vai acrescentando uma bolachinha, né? E por aí vai, né? Aí a hora que chega adulta aí é feijoada, torresmo, né? Que beleza. Então vai dar uma feijoada para um bebê que você vai matar ele. Então assim, você vai aumentando gradativamente ali. Não é assim na alimentação? A mesma coisa é na educação. Você vai trabalhar as coisas bem gradativas. Agora, quando tinha aquele ensino de 4 anos, pessoal, do primeira à quarta série ali, o Fundamental 1, era uma coisa muito engessada, porque era aquela coisa, é porrada, pessoal. Chegava para um bebezinho, já metia uma madeira lá com uma farinha de mandioca batida lá, que não passava nem no bico, fio, é isso aqui, eu morri de fome. Então era uma coisa assim, né, que era 880, e hoje não, hoje o negócio é bem gradativo ali, dando realmente condições para que essa criança progrida de acordo com o tempo dela, tá? Esse documento, pessoal, ele se compõe de 9 textos. Eu vou ler aqui os 9 textos, e claro que a gente não vai trabalhar isso, a aula já está aqui quase chegando a 30 minutos, vai dar uma aula bem longa, e eu vou procurar trabalhar um ou talvez até 2 textos por aula. Provavelmente vai dar um texto por aula, porque vai ser uma coisa bem discorrida, mas se eu ver aí que o tempo deu, às vezes eu trabalho até 2 textos aí por aula, tá? Então vai dar bastante aulinha aí. Então eu vou falar aqui os textos que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá bom? Então são 9 textos que a gente vai trabalhar nesse documento aqui. Então vamos lá. Primeiro, é a infância, vai falar sobre a infância e a sua singularidade. Segundo, a infância na escola e na vida, uma relação fundamental. Terceiro, o brincar como um modo de ser e estar no mundo. O quarto, as diversas expressões e o desenvolvimento da criança na escola. Quinto, as crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento. Sexto, letramento e alfabetização pensando a prática pedagógica. Sétimo, a organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos orientadores. 8, avaliação e aprendizagem na escola, prática pedagógica como eixo de reflexão. E 9, modalidades organizativas do trabalho pedagógico, uma possibilidade. Então são esses 9 textos que a gente vai começar a trabalhar a partir das próximas aulas aí, tá bom? Nessa aula aqui eu acabei fazendo uma apresentação e a introdução de acordo com o que está no texto, e passando aí o que, pessoal? A necessidade de por que foi criado, né? Qual foi a necessidade de criar isso e como nós deveríamos aí, nós tivemos aí que readequar toda a educação, todo o planejamento, toda a proposta para atender realmente às necessidades dessas crianças, tá bom? Então a partir de agora a gente vai começar a trabalhar aí com os temas e vamos para a segunda aula, porque essa aqui já deu um tempinho, tá bom? Bons estudos e sigam aí a gente nas próximas aulas aí para que possa reforçar também os estudos de vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima videoaula.